Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live da noite de hoje. Hoje que vamos estar falando sobre um tema aí bem palpitante, né? Um tema que vem sendo muito discutido, muito falado, né, nos últimos tempos e, enfim, por N motivos. E é um tema que merece, obviamente, toda a nossa reflexão, toda a nossa ponderação, na verdade. E um tema delicado, um tema que envolve diversas questões e diversas reflexões, né, que podemos dizer, no âmbito da filosofia política, no âmbito do direito internacional, da ética, da moral, do direito internacional público, enfim. São tantas as nuances, né, que dá para a gente refletir, que merece a nossa reflexão de um tema tão complicado e tão essencial e tão importante para a gente discutir como esse desse conflito, né, envolvendo a Palestina e Israel, não é verdade? Mas como sempre, né, agradecendo a presença de todos, a presença de todas. Um beijo para minha mãe, Cília Gomes Rodrigues, para o meu padrasto Edwin, um beijo grande, um beijo para Ellen Moraes, para Maria Rivanda, Maria Isa. Hoje o clima deu esse atraso. Enfim, hoje muitas questões, né? Até o cenário aqui está um pouco diferente, né? Então estamos ainda ajustando, né? Então, a Ellen Moraes, a Maria Rivanda, Maria Isa, um beijo grande, Maristela, já querida, sempre conosco aqui, mas está dizendo, né, live em clima de muita tristeza pelo que está acontecendo no Oriente Médio, exatamente. O Reinaldo, Patrícia Viana, um abraço, um beijo a todos. Zaira Barros, a Giovana Rodrigues, minha filhota, um beijo. Luana, meu amor, um beijo, te amo. Pronto. Quem mais? Vamos ver aqui mais. Gilda, Simone Leite Machado, Tito Lívio, a Geise, querida amiga, Maria Francisca, um grande beijo. J. Carnide 2, Francisca, João Santiago, o Marcelo Kassab, Larissa Brandão, Graça Fonseca, quem mais? Obrigado, abençoada noite. Decorarte, Cláudia Magalhães, Maria das Graças, Paulo, professor Vinícius Camargo, Elizabeth, Simone Leite. Muito obrigado, pessoal, perguntando como eu estou. Estou bem, estou aqui em São Paulo nesse momento. Tudão mais. Meu queridíssimo amigo Luiz Serradella, um beijo, querido, no seu coração. O Helder Gomes, a Áurea, Narcisa, Estela, Anne, Kennedy, Hudson Fonseca, muito bom, muito obrigado. Karina, Camila, Gilmar, Matheus, quem mais? Delteles, Narcisa, César, enfim, todos os que estão aqui presentes, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença, né, efetivamente, de todos. É sempre muito bom. Lidiana Sacramento, Osmar Pessotti, Jaqueline Magalhães, Regina Machado, Alcir Júnior, pessoal chegando de mansinho para essa nossa reflexão sobre esse tema, né, tão interessante, né? Estela, Ana Paula, sobre esse conflito, né? E é importante que se diga que podemos, né, e devemos discutir sobre várias nuances, né? Bem, a primeira coisa que merece a nossa profunda reflexão, né, sem dúvida nenhuma, foi, claro, né, a própria questão histórica, né, envolvendo essa relação tão complexa ali naquela região de Israel e Palestina, né? Criado, como todos sabem, né, após o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, né, verificou-se a dificuldade, né, de realocação e a necessidade de realocar, mesmo assim, o povo judeu depois das atrocidades, né, que foram perpetradas durante a Segunda Guerra Mundial e que, ao final, todos ficamos estarrecidos, né? Acho que essa é a palavra. Todos ficamos estarrecidos com esses acontecimentos. E aí nasce, portanto, o Estado de Israel, e depois de uma série de conflitos, né, obviamente que Israel foi colocado no local,
aonde, né, cercado de diversos países de cultura árabe, e onde tivemos vários conflitos, né, envolvendo os israelitas e os árabes. E depois de vários conflitos, Israel sai vencedor de praticamente todos e acaba, obviamente, aumentando, né, o seu território, né, aumenta substancialmente, né. A Estela dizendo que o clima está carregado, pessoas, está muito carregado realmente o clima. Mas então, e a ideia, né, dessa live, né, surge a partir desses acontecimentos mesmo, né? Se obviamente em termos históricos, né, nós sabemos toda essa questão que envolve. Agora, em termos filosóficos, temos também diversas questões para refletirmos, né, para pensarmos sobre esse tema. Primeiramente, a ideia da live, ela nasce a partir de uma postagem que eu fiz essa semana, onde eu percebia, e percebo, né, até não só na mídia, mas em diversas também redes por aí, pessoas tomando partido, né, por A ou por B, o que obviamente em termos políticos, cada um obviamente faz suas escolhas, né? O objetivo, né, e objeto desses nossos encontros não é, obviamente, fazer com que a pessoa pense como eu penso, escolha o caminho que eu vou escolher, não, nada disso, sim refletir, né, pensar. Fiz uma postagem, acho que foi ontem, se eu não me engano, ou anteontem, uma coisa assim, e a ideia era instigar. Por quê? Porque eu confesso que fiquei realmente muito chocado, não só tanto com os atentados, ou atentado absurdo e loucura total perpetrado dentro do território israelense por um grupo terrorista, né, o Hamas, e como também algumas práticas que vêm sendo praticadas, né, realizadas pelo exército de Israel em relação à violência dessa resposta. Não só vítimas, crianças, mulheres, como até membros das Nações Unidas, onde tivemos jornalistas que foram atingidos. Então, enfim, são diversas questões que a gente que merece essa reflexão. Mas a ideia é essa, a primeira que surgiu foi: por que precisamos escolher um lado para ser mocinho e o outro lado para ser bandido? E aí voltamos ao longo da história, né? O homem grego, e isso é muito curioso, né? Quando estudamos, nem na filosofia em si, mas quando voltamos ainda mais na própria ideia religiosa, mitológica grega, os deuses gregos são muito interessantes. Por quê? Porque eles não têm o pressuposto de perfeição que o Deus judaico-cristão, em tese, tem. Os deuses gregos, eles são muito mais próximos dos seres humanos no sentido de sentimentos. Então eles têm raiva, ciúme, desejo, amor, paixão, ódio. Tudo isso os deuses gregos tinham. O que eu quero dizer com isso? Então, você não tinha uma busca por falar o seguinte: não, fulano, ele é o malvado. Não, o malvado é o Beltrano. Não havia muito isso. Não era essa a grande questão, não é verdade? Tanto que, né, por exemplo, se a gente pegar uma das maiores obras já escritas na história, na Ilíada de Homero, nós vamos ter a disputa entre Troia, que tinha no deus Apolo, né, aquele que faria toda a sua proteção, e do outro lado tínhamos, por exemplo, a deusa Atena, né, que protegia os atenienses, né, e outros deuses que estavam ali participando daquela querela, né? Ou seja, deuses que simplesmente tomaram partido por N motivos por Troia ou pelo restante do mundo grego. Sem a ideia, sem a conotação de bom ou mal em si, e sim posições que os deuses tomaram. Mas, dando um salto histórico, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, já no mundo romano, vamos ter então o cristianismo, né? Vamos ter o cristianismo
e até Roma se consolidar como um império cristão, né? Quando Roma ainda era considerada pagã e até perseguia, né, os cristãos, na verdade, tínhamos uma forma de ver o mundo. E o interessante, eram várias correntes, inúmeras correntes cristãs, e que não concordavam entre si. Para uns Jesus subiu em corpo, para outros não. Para uns Nossa Senhora concebeu virgem, para outros não. Uns falavam em ressurreição, outros reencarnação. Portanto, ou seja, havia muitas discussões e pouco consenso naquele momento histórico, não é verdade? Até que veio Roma e consolidou depois, se tornando um império cristão. Mas o interessante é que uma dessas importantes correntes históricas cristãs era dos chamados maniqueus. E um dos maiores filósofos de todos os tempos, e que teve, obviamente, uma influência muito grande na formação do pensamento ocidental, que foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele era um maniqueu, depois é que ele vai se converter ao cristianismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, apesar dele ter se convertido, ele carrega e leva para o cristianismo católico muito dessa sua ideia maniqueísta. O que quer dizer isso? Uma das características interessantes dos maniqueus e que nós carregamos até os dias de hoje, qual é? De identificar bem o bonzinho e o mauzinho, o protagonista e o antagonista, o herói e o vilão. Isso me faz lembrar uma novela, não vou me lembrar o nome, mas as duas personagens principais eram duas atrizes da Globo, muito, muito importantes. Era a Patrícia Pilar, de um lado, e do outro era a Cláudia Raia. Eram as duas. E ao longo da história, tinha momentos em que você achava que a vilã era a Patrícia Pilar. Em outros era a Cláudia Raia. E isso se invertia nessa brincadeira que eu acho que foi o Aguinaldo Silva que fez, eu não me lembro. Essa brincadeira que ele fez ao longo da novela. A Favorita, exatamente, a Favorita. E o interessante, Luana, que me ajudando aqui, minha consultora para assuntos novelísticos. Na Favorita. E o mais curioso foi o quê? Foi um fracasso a novela. A novela foi um fracasso para os padrões da Globo. E a novela bem escrita, tinha coisas interessantes. Podia ser pior aqui, ou melhor acolá, mas por que ela foi um fracasso? Por que as pessoas não gostaram da Favorita? Só tinha um motivo. Elas não entendiam. Elas se confundiam. As pessoas estavam tão acostumados a terem vilões e bandidos que quando se mostrava, como Nietzsche vai dizer, humanos, demasiadamente humanos, ou seja, com erros e acertos, as pessoas se confundiam, não gostavam, não colou, não pegou a novela. E por que eu estou dizendo isso? Para que a gente não incorra no mesmo erro de demonizar um lado e elogiar o outro, ou santificar um lado e colocar o outro como o único culpado. Percebe? Foucault já dizia, o que existe são disputas de poder. São disputas de poder. É isso que existe. Não é questão de bonzinhos ou mauzinhos. Cada um quer o melhor para si. Essa é a questão. E aí vem a dificuldade da necessidade de que, para se ter paz, há que se fazer concessões de ambos os lados. Então essa é a primeira questão que eu queria discutir com todos. Vamos esquecer essa ideia maniqueísta. Ok? Não, e eu digo isso não apenas nesse conflito Israel e Palestina. Não. Digo
relações interpessoais entre marido, esposa, namorado, namorada, mãe e filho, qualquer coisa. Tentar evitar ao máximo isso. E entender, como realmente Nietzsche falou, somos humanos, demasiadamente humanos, com acertos, com erros. Acredito que ninguém queira errar, queira sempre fazer o melhor possível, mas nem sempre conseguimos, né? Mas então, essa é a primeira coisa que eu procuro nessa live discutir com vocês. Vamos esquecer essa ideia, é uma ideia historicamente equivocada, filosoficamente equivocada, ok? É a primeira questão. Obrigado pelo carinho, vamos falando, pelo respeito por mim, etc. E eu tento realmente mostrar o que eu acredito, não é verdade? A Camila dizendo, eu tenho a impressão que nestes anos muitas decisões tomadas após a Segunda Guerra estão sendo contestadas, pois ainda há muito mal entendido conflito esperando para explodir. Exatamente, muita, pode ter certeza que temos muita, mas muita coisa ainda a se discutir, na verdade. Até o Luiz Serradella está colocando aqui exatamente o que eu tinha explicado sobre o maniqueísmo, né? Quem está no Instagram pode ler o que o meu queridíssimo amigo, professor, e eterno amigo, mestre, Luiz Serradella escreveu também. E bem, o Lona também escrevendo exatamente, existe essa necessidade de separar em caixas, bons e maus, o que nem sempre funciona. Eu digo que quase nunca funciona. Eu acho que normalmente tem muito mais coisa do que simplesmente essa divisãozinha que nós normalmente fazemos. Dito isso, vamos entrar exatamente numa análise ética, política, jurídica dessa questão, na verdade. E aí eu acho que, né, inegavelmente, aliás, só um detalhe aqui, porque a Margarete escreveu aqui, eu sempre me preocupo muito com o áudio, né, é muito importante. A Margarete dizendo que não está ouvindo no Instagram. Depois, se alguém tiver com esse problema, escreva aqui, ou então diga, não estou com esse problema, porque às vezes tecnologia, né, pode falhar, e até porque é importante que todos possam escutar bem, porque depois, quem perder, fica gravado, fica no nosso, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no nosso podcast, Tempo de Filosofar, também. Então é importante que todos possam escutar bem, não é verdade? Então, voltando. Então, esses entreveros entre Israel e a Palestina já vem, obviamente, continuando ao longo dos anos, né? A dificuldade, né, do povo palestino que reside num local, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia, um local, obrigado Estela, dizendo muito obrigado, então um local que é vigiado permanentemente pelos judeus, né, pelos israelenses. Ou seja, sem a mínima liberdade também. E obviamente, algumas críticas, né, a determinados assentamentos, etc. Ou seja, Israel erra em diversos momentos também em relação à questão da Palestina. Dito isso, vamos ter o atentado do Hamas, que aí, com toda honestidade, independente de qualquer coisa, e eu sempre falo, eu nunca estarei do lado do governo de Israel, nem nunca estarei do lado do governo da Palestina. Eu estarei sempre do lado do povo de Israel e do povo da Palestina, porque é o povo, é a sociedade, são os civis, especialmente crianças, mulheres, idosos, doentes, são sempre as grandes vítimas. Então, eu falo por mim, eu estarei sempre ao lado deles, independente de governos, né? Para mim, governos passam, o que fica realmente são as pessoas. Mas então, vamos ter essa questão. O Hamas pratica um ato absurdo, violento, boçal, criminoso, que viola, obviamente, as mais comezinhas, as mais basilares regras, não só de direito internacional público, mas também da própria ideia de ética, de moralidade. No momento onde pessoas estão comemorando, né, juntas, se divertindo, descem pessoas de paraquedas metralhando
Há filmagens e fotos que mostram até que o grupo Hamas metralhou os banheiros químicos. Pessoas estavam usando banheiro químico. Ou seja, não há nada que justifique isso. Ponto. É um erro. Eticamente, isso é um erro. Não há teoria ética que possa nos elucidar. Melhor, que possa defender essa prática. Me desculpem. Não, está errado. Ponto. E olha que eu nem kantiano sou, mas nesse caso está errado. Ponto. Ponto. Como Aristóteles está escrevendo aqui, atitude absolutamente covarde e monstruosa. Não há outra questão. Covarde e monstruosa. É exatamente isso. Exatamente isso. Canalha. Posição canalha do Hamas. Ponto. Dito isso, vamos a outra questão. Outra questão importante. A resposta de Israel, com declarações racistas, violentas, asquerosas, de secretários de governo do atual presidente de Israel, primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que cada vez mais foi caminhando para a extrema-direita, né? E não me lembro agora o nome do secretário, dizendo, comparando, né? Dizendo que os palestinos eram como cães, que seriam tratados dessa forma. O outro dizendo que a Palestina seria um estado sem qualquer prédio. Tudo seria um estado com tendas. Porque todos os prédios seriam demolidos, bombardeados. E o que nós temos visto, e aí Israel não pode negar, pessoas, membros da ONU, já morreram. Membros da ONU já morreram. Vários ficaram feridos. Hospitais bombardeados. Crianças morrendo a 3x4. Ou seja, se o grupo Hamas esse grupo que é terrorista, covarde, cometeu esses atos. Por outro lado, Israel pratica também atos terroristas contra a parte da população, ou melhor, contra a população palestina. E repito, eu nunca sou a favor do governo de um ou de outro, eu sou sempre a favor do povo, do cidadão israelense e do cidadão palestino, que, na minha opinião, são as principais vítimas disso tudo, dessa loucura por poder, por controle, por dinheiro, dessa dificuldade que eles têm de sentar e dialogar e chegar a um denominador comum, não é verdade? Portanto, estamos vendo um momento muito delicado. Por quê? Porque logo após o Hamas, né, praticar esse ato, Israel dar uma resposta, o Hezbollah do sul do Líbano também passa a querer invadir ou bombardear, enfim, Israel. Os Estados Unidos, diante dessa confusão toda, e por N tratados internacionais que possui com Israel, leva lá o seu maior porta-aviões de todos e o maior da história para perto lá de Israel, como uma forma de dizer, olha, eu estou contigo, fica tranquilo que você não está sozinho nessa. E aí o Irã manda um recado também, olha, mande Israel pegar leve para que não haja uma guerra regional. Ou seja, que os povos árabes se unam e aí sim se forme uma grande guerra naquele solo tão importante, historicamente falando, em termos religiosos, em termos filosóficos, tantas questões relevantes. Mas então, voltando, portanto, o momento é de profunda, como eu falei, reflexão, na verdade. O Júnior RJ falando o seguinte: o sionismo seria um projeto fracassado? Como colocar os judeus num lugar já habitado? Fracassado não dá para dizer, porque bem ou mal eles dominam aquela região e tem um poder bélico que é muito grande, inclusive possuindo bomba atômica. Então não dá para dizer que seja um projeto fracassado.
Eu prefiro entender o sionismo como um projeto que precisa ser revisto. Né? Um projeto que precisa ser revisto. Um projeto que precisa fazer algumas concessões, que precisa fazer algumas reflexões para que se consiga efetivamente encontrar um mínimo de paz. Então, não diria um projeto fracassado, mas que necessita ser revisto. A questão de como colocar os judeus no lugar já habitado. É que quando os judeus foram colocados naquela região, boa parte do território que eles ganharam eram territórios muito ruins, tá? Não eram bons territórios, não. Israel acabou, entre aspas, né, com um território maior quando venceu os conflitos. Né? E aí até hoje, né, ele não quer voltar atrás nas fronteiras originárias, especialmente versando sobre as colinas de Golã, né, onde tem muita água, enfim. Então, o caso é muito complicado, o caso é muito delicado. Por quê? Porque ninguém quer dar qualquer passo atrás. Sem passo atrás, é muito difícil que a gente consiga encontrar esse denominador comum mínimo, né? Para que se possa até sentar na mesa, né? para se discutir, para se refletir. Né? A Maristela dizendo: a vingança de Israel está indo além do fato em si. Obviamente aproveitou essa tragédia para expandir seu território, é bem evidente. E a tendência é que isso continue, né? Se não se chegar a um ponto comum. A Maristela: eu tenho perdido sono com esse conflito. Isso pode tomar um rumo terrível em termos mundiais. Hoje à tarde, Israel já bombardeou o sul do Líbano. Hezbollah já disse que irá retaliar. Está feia a coisa. É exato, né? O Líbano está acusando Israel de ter bombardeado especialmente os aeroportos, né, do Líbano. Então, o momento assim, é de muita gravidade, né? Muita gravidade. A Estela: professor Freud tem uma carta a Einstein onde eles trocam opiniões sobre a guerra. Por que a guerra? Parece que foi escrito ontem, texto de 33. Sim, é famosa, né? A guerra, né? A guerra, na verdade, a guerra é algo praticamente inerente à história humana. Entendeu, Estela? Eu me lembro uma vez, quando foi? Já tem alguns anos, foi num programa do Jô Soares, e foi um pesquisador, e cujo objeto de pesquisa dele era a guerra. Curioso. Mas o interessante foi a conclusão que ele chegou na pesquisa dele. Na época, deve ter sido nos anos 2000, algo assim, ele chegou à conclusão de que não tivemos nem 30 dias de paz no planeta ao longo da nossa civilização. Porque sempre houve alguma guerra, algum conflito, ou houveram, né, conflitos pelo mundo afora. Então a guerra é algo inerente ao ser humano. Né? Não adianta, eu vi muitos demonizando também, por exemplo, o capitalismo. Não. A guerra não é, nunca foi, nem nunca será algo apenas, né, do regime capitalista. Eu vejo a guerra como o reflexo da nossa pequenez, do nosso egoísmo, da nossa dificuldade de dialogar, da nossa dificuldade de desenvolver alteridade e empatia. Para mim, a guerra nada mais é do que o nosso reflexo no espelho. Né? O nosso reflexo ainda é feio, ainda não é um reflexo bonito. Por mais que nós possamos, enquanto civilização, termos praticado atos belíssimos ao longo da história. Mas o nosso reflexo ainda é muito feio, não é verdade? Já assim, os Estados Unidos atrás do petróleo, né? Olha, nesse caso não, porque assim, não estamos falando de petróleo em si. Por mais que o petróleo vá ter relevância em relação aos demais países árabes. Mas em relação ao conflito em si, ele é mais geopolítico até do que qualquer coisa. Né? Não é bem só sobre petróleo, por mais que, repito, o petróleo vai ter uma influência enorme, justamente, e dependendo, né, do tempo desse conflito, e especialmente quais serão os países envolvidos. Isso aí já é fato. Né? Então, eu acho que é mais até do que o petróleo. E
num mundo cada vez mais polarizado, e aí podemos até falar aqui no Brasil, a polarização do Brasil é tamanha, mas tamanha, que as pessoas simplesmente elas são incapazes intelectualmente de olhar, por exemplo, se você é mais de esquerda, de olhar e criticar os atos do Hamas, de virar e falar, não, o Hamas é um grupo terrorista. E outros da direita, incapazes de olhar os atos praticados por Israel, dizendo isso é vingança, isso não é defesa, isso é vingança, esses atos violam tratados internacionais, violam a Carta da ONU e devem serem cessados imediatamente, porque são crimes de guerra. As pessoas perderam isso. As pessoas eu vejo muito nas redes sociais, né, as pessoas torcendo como se torce por um time de futebol, num Fla-Flu, num São Paulo e Corinthians, né, num Palmeiras e Santos. Enfim, isso é preocupante, porque mostra, no meu entendimento, uma enorme dificuldade de reflexão que está por detrás. E simplesmente tomar partido. Né? Isso é muito complicado. Já se acha que a paz só reinará quando for criado um Estado palestino. Olha, vou ser sincero, eu não sei se vai resolver. Entretanto, eu defendo que assim como é um direito do povo judeu ter o seu Estado reconhecido, protegido por normas de direito internacional público, o mesmo se aplica ao povo palestino. O mesmo se aplica ao povo palestino. Eles também merecem, eles também precisam de um Estado que não tenha qualquer ingerência direta de Israel, como nós vemos nos tempos atuais. E nesse ponto eu concordo. Eu não sei se vai resolver todo o problema, mas que realmente precisa, isso precisa, claro. A Camila falando, a cada dia eu acho que o livro de 1984 está cada vez mais atual. Concordo com você. Assustadoramente mais atual. Quem não leu, leia esse livro. Meu querido amigo Luiz Serradella falando, segundo Steve Kilelia, fundador e presidente executivo do IEP, e um dos autores do relatório A Tendência Mais Perceptível, foi a internalização dos conflitos atualmente. 91 países estão envolvidos em algum tipo de confrontamento, em comparação com 58 em 2018, e temos 170 países considerados no mundo. Complicadíssimo, é verdade, Luiz, bacana essa ideia. Ou seja, a quantidade de conflitos é muito grande, né? A Estela, ignorância, professor, sim, é dificuldade de se refletir, gente. Infelizmente, a educação, a educação atual, ela é pensada a partir de um propósito de preparar os jovens para o mercado de trabalho. Ou seja, para que eles sejam capazes de produzir da melhor forma possível. Não que isso seja um erro que não possa ter, não, pode até ter também, mas cada vez mais vai se esquecendo qual é a função da educação. Vai se esquecendo a obrigação de nós, professores, de não apenas ensinarmos sobre biologia, química, física, direito, medicina, engenharia, mas sobre valores humanísticos. Esses valores são essenciais. Nós, educadores, temos que ter essa responsabilidade. Nós não formamos mão de obra. Nós formamos pessoas. Nós formamos seres humanos. Não podemos abrir mão disso. Por isso que não importa quem foi meu aluno, sabe? Não importa se eu estiver dando aula de qualquer área do direito, da filosofia, da sociologia, da ciência política, da filosofia, como eu te falei, se bobear até de corte e costura, apesar de não ter talento para tal. Mas eu sempre vou encaixar e vou falar sobre direitos humanos. Vou dar exemplo, pegando, por exemplo, questões como o Holocausto e outros, Holodomor e outros. Para quê? Para que todos reflitam. Nós precisamos aprender com os nossos erros. Nós precisamos caminhar, gente. Nós precisamos caminhar.
Precisamos ir para frente. Essa é a questão. O Luiz Fernando dizendo, se reflexão realmente adiantasse, não haveria mais guerras no mundo. Ao contrário, Luiz, o que não há é reflexão. Se existe guerra nesse nível, como o Luiz Serradella mostrou, é porque não existe exatamente reflexão. A ausência de reflexão nos bestializa. Percebe? Não é à toa que muitos soldados contam as atrocidades que ocorrem nas guerras com o passar do tempo. Por quê? Porque as pessoas vão se bestializando. Aqueles valores que até então eram caros vão ficando para trás. Tamanho é o grau de bestialidade, de violência, a qual essa pessoa está sendo bombardeada, vivenciando. Percebe, Luiz? É o oposto. Nós temos guerra porque não temos reflexão. Ainda mais hoje, com a ciência comprovando o quão danoso é para o planeta o uso de determinados armamentos, por exemplo. A Estela dizendo, ignorância, professor, exatamente, Estela. A Cíntia, fico indignada, as pessoas estão perdendo o senso. Eu perco a esperança a cada dia. Não perca não, Cíntia. Eu sei que às vezes dá uma deprê, né? Baixa a nossa vontade de potência, como diria Nietzsche, dá aquela reduzida drástica, na verdade, uma boa reduzida, mas não devemos jogar a toalha, não. Porque se nós jogarmos a toalha, serão eles que terão vencido. Eles que defendem a violência, a boçalidade, a ignorância, a guerra. Então a gente não pode jogar a toalha, não, por mais que realmente às vezes o cansaço bata. Por mais que às vezes bata aquela vontade de dizer, quer saber, eu vou viver minha vida e vou desistir de falar essas coisas. Isso é normal, somos humanos, né? Mas aí a gente tem que buscar dar aquela boa respirada e falar, não, esses caras não vão me vencer, não. Esses caras não vão fazer com que eu desista do que eu acredito ser o melhor para o mundo, valores fraternos, humanistas. Percebe? Então, eu comungo às vezes também da sua tristeza, mas eu tento encontrar em algum lugar forças para voltar e falar, e voltar a falar, e voltar a falar, né? O Luiz Serradella falando, ele é com licença, questão, Livro dos Espíritos, questão 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância de natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. Perfeito, é exatamente isso. É quando você dá vazão apenas aos seus instintos e ignora a sua razão. E repito, só um parênteses, Nietzsche nunca defendeu que os instintos é que devem comandar o ser humano. O que ele defendeu a razão não pode comandar sozinha. Devemos buscar um equilíbrio. E o que nós vemos na guerra é o quê? É a balança pendendo para o lado das paixões, da natureza puramente instintiva animal e o esquecimento por completo de uma racionalidade. Não é verdade? Perfeito, Luiz, obrigado. E ele continua, no estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra para eles é o estado normal. E aí, pegando isso que o Luiz falou, gente, por isso que qualquer pessoa, repito, de bom senso, não podem, de forma alguma, bater palma, nem para o que fez o Hamas, mas também nem para o que faz Israel. Um erro não justifica o outro. Essa é a grande questão. Um erro não justifica o outro. Que mais? A Loura dizendo que estamos vivendo um momento delicado da história da humanidade. Exato. Luiz Fernando, se reflexão realmente adiantar... Não, cadê? Luiz Fernando depois dizendo, eu já penso que existe reflexão sim, mas reflexão voltada para a guerra, a ganância. E aí, portanto, não há reflexão, ou pelo menos não uma reflexão verdadeiramente filosófica, Luiz. Percebe? O que acaba acontecendo, na verdade, é pura e simplesmente a busca para a concretização das suas próprias paixões. Sem qualquer grau, né, de reflexão, sem qualquer grau
de pensamento, Luiz, percebe? Se a pessoa refletir, ela vai acabar chegando à conclusão de que não é o melhor caminho, né, a guerra, né? Pelo menos não para a sua população. Basta a gente ver, mesmo que Israel, por exemplo, saia vitorioso, né, da guerra, ou a Palestina, vejam quantas pessoas morreram, perderam suas vidas. Será que vale a pena esse sacrifício, né, da sua população? Né? Essa é uma questão relevante, né, para a gente pensar. A Estela, professor, grande parte de indivíduos na faixa dos 30 anos não sabem identificar seus próprios sentimentos, como se implicar com essas questões humanitárias. É verdade, é verdade. Vivemos uma fase de um número de pessoas com um grau de infantilidade, de falta de maturidade, de dificuldade na reflexão muito grande. Concordo com você. Por isso que nosso dever é esse, né? Tentar cada vez mais chamar esse povo à realidade. Por isso que eu defendo sempre, né, que precisamos urgentemente rever todo o nosso sistema educacional. Acho que o nosso sistema educacional faliu. E eu digo isso em todo o planeta, né? No mundo todo. Ele não está funcionando. Né? Essa é a grande questão. Ele não está funcionando. Se por um lado conseguimos desenvolver grandes profissionais de diversas áreas, cada vez mais desenvolvemos menos grandes seres humanos. E isso é preocupante. Acho que essa é uma preocupação que todos nós devemos ter. A Jaci, educação em valores humanísticos não forma pessoas sem robôs. Exatamente, Jaci. Exatamente. A inteligência artificial, temos que ter muito cuidado para não robotizarmos ainda mais a educação. O ser humano ele é muito mais do que uma inteligência artificial. A Alexandre tentou mexer aqui no YouTube, mas não deu. Acontece. Aliás, está acontecendo muito com o YouTube, né? Está muito chato isso. Mas, fazer o quê? A Camila, nesse momento de superficialidade e velocidade acelerada, refletir está sendo para poucos. Fica difícil desenvolver a sensibilidade, a tristeza e a empatia pela dor do outro. Camila, perfeito. Concordo gênero e grau com você. É exatamente isso. Está cada vez mais e mais difícil das pessoas refletirem. Porque o sistema ele foi pensado justamente para as pessoas não refletirem, para viverem de forma autômata, de viverem de forma automática. Percebe? E quando dá o vazio existencial, vai e compra um carro novo. Outro vazio compra um relógio, uma roupa, faz uma viagem apenas para compras, enfim, sem se preocupar tanto com cultura e outros valores. E obviamente que isso não dá certo. E aí cada vez mais pessoas procurando drogas lícitas e ilícitas para procurar completar esse vazio existencial. Por isso que o problema que nós passamos hoje, gente, é um problema seríssimo. Não é um problema pura e simplesmente de um conflito. Eu diria que o nosso projeto de modernidade precisa urgentemente ser substituído. Precisamos de vez entrar no pensamento contemporâneo. Superar a modernidade tardia que não deu certo, não conseguiu ser completada. Temos que já entrar no pensamento contemporâneo. E claro que é difícil, né? É muito difícil. Mas precisamos desenvolver esses valores, né, de alteridade, de empatia, né? A Estela, a ausência de reflexão no bestializa. Exatamente. O Asiambudo. Professor, muitos estão até logigo, devido também à mídia e informações confundindo o povo palestino com o Hamas. Sim, perfeito, é verdade.
Não se pode nem confundir o povo palestino com o Hamas, nem o povo israelense com o seu governo. São coisas completamente distintas. Como eu falei, eu não apoio nem o governo de Israel, muito menos o governo, ou que seja, Palestina ou Hamas. Eu apoio sempre a sociedade, o povo, seja ele israelense ou palestino. Para mim, ambos são os que estão sofrendo realmente nessa guerra. Você não vai ver o Benjamin Netanyahu, nem outros lá grandões pegando em armas. Na sua grande maioria, eles mandam, são aqueles buchas de canhão, como a gente falava antigamente, não é verdade? A Camila, temos que, como pais, cidadãos, tentarmos trazer por nossos filhos um caminho de luz, aberta à discussão, prestando atenção nas palavras da esperança que a próxima geração seja melhor. É claro, concordo, Camila, os pais têm essa responsabilidade, né? A educação ficou muito jogada aos professores. E a partir da saída da filosofia ou dos filósofos, da preocupação com a educação, a verdade é que na modernidade os filósofos passaram a se preocupar com a filosofia e cada vez menos com a educação. E deixaram apenas nas mãos dos pedagogos. Não que eles sejam incompetentes, claro que não, mas acho que é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. Pedagogos, filósofos, sociólogos, antropólogos e outros cientistas que podem contribuir com isso, justamente para que se consiga fazer o que você falou. Preparar as futuras gerações para serem melhores do que nós fomos. Porque hoje eu acho que nós vamos entregar um mundo pior para as futuras gerações, né? A Estela, dá vontade de pegar a Mari rumo a Nárnia. Se você souber o caminho, me leva junto, Estela, porque tá feia a coisa. O Luiz, querido, a eugenia até pouco tempo atrás era cultuada, por exemplo, nos Estados Unidos, com legislação própria, e se trata de outro tipo de guerra silenciosa. Sim, é verdade. Recentemente, a Inglaterra aprovou uma lei, por exemplo, que autoriza o aborto de crianças que possuem síndrome de Down até quase que pertinho do parto, né? Portanto, é algo bastante complicado, questionável, né? A Márcia, meu coração está dando demais, meu também, Márcia. Maria das Graças, Instagram está ok. Pois é, não foi YouTube só. O Luiz, sobre a eugenia, o estado de Indiana foi o primeiro a legalizar a esterilização coercitiva, seguido por outros 31 estados. Foram esterilizadas por determinação legal nos Estados Unidos cerca de 60 mil pessoas. É realmente uma loucura, né? De acordo com a filosofia tibetana, continua o Luiz, o grande problema existente da humanidade advém da heresia da separatividade. Por vivermos mergulhados nessa mentalidade, passamos a acreditar que nossas ações individuais não afetam o todo, que somos uma célula à parte da natureza e de todo o resto dos seres. Essa é uma questão que eu concordo, Luiz. Quando Descartes vai trabalhar no Je pense, no Je suis, né, o penso logo existo, e vai inaugurar ali a fase do individualismo, se por um lado foi muito importante em termos filosóficos, morais, éticos, e até para desenvolver os próprios direitos humanos, por outro lado, criou pequenas ilhas, né, como se nós fôssemos pequenas ilhas sem grandes contatos umas com as outras, o que obviamente é o oposto. Na verdade, é o oposto. E por isso que eu gosto muito da visão espinosista de mundo, né, onde Deus, sendo a única substância, todos nós fazemos parte dessa substância e por isso mesmo estamos interligados entre nós, né? Por isso que eu gosto muito do Spinoza. O Venceslau Barbosa, a razão é a própria do ser humano, fazer uso é o dever em detrimento da paz. Concordo, mas tá difícil. O João, obrigado, professor Tiago, pelos esclarecimentos. Vamos filosofar, exatamente. O Luiz, transformar os alunos em objetos receptores é uma tentativa de controlar o pensamento e a ação. Leva homens e mulheres a ajustarem-se ao mundo e inibe o seu poder criativo. Já dizia o bom e velho Paulo Freire, citado pelo Luiz. E é verdade. A educação, na maioria das vezes, ela é castradora. Ela não procura desenvolver o pensamento criativo, né, o pensamento filosófico, reflexivo dos alunos. E sim que eles sigam, né? Essa é a grande questão. A Estela, professor, estamos a ver novamente a tentativa de extinção
que fizeram com o povo armênio. Fiquei mal quando assisti o documentário, terrível, né? Essa do povo armênio é terrível, terrível, terrível. Luiz, conforme Freire explicita numa de suas falas mais famosas, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E é isso que a gente vê desde que o mundo é mundo. Tanto que o Nietzsche vai dizer que todo e qualquer Estado nasceu com sangue nas mãos. Ou seja, um Estado ele nasce a partir da dominação de um grupo pelo outro. Até que esse outro grupo fica forte, passa ele a ser o dominante e a dominar o outro. E aí há essa alternância de poder não democrática, mas através da força, da violência, da vingança. A Estela, olá Maria, faz algum tempo que assisti... falando lá do documentário do povo armênio, né? Muito, muito relevante, sim. Mas então, gente, a ideia aqui na nossa live hoje era fazer com que todos reflitam e pensem, será que realmente existe um lado que esteja 100% certo? Devo tomar partido por um lado? Será que o outro, então, está totalmente errado no que ele faz? Essa é a ideia da reflexão. Será? E eu já, como eu nunca tenho medo de me posicionar, eu já me posiciono. Para mim, não. Né? Para mim, os dois lados estão completamente equivocados. Desde atos anteriores praticados pelo Estado de Israel em assentamentos, desde os atos de terrorismo do Hamas, absurdos e covardes, agora nessa vingança de Israel. Então, está tudo muito mal parado, diria minha avó, né? Muito mal parado. Como o Luiz menciona, a minha queridíssima Hannah Arendt, a quem eu sou apaixonado, foi meu marco teórico no pós-doutorado, a banalidade do mal. É verdade. E o que às vezes me causa espanto é ver que muitos vão se indignar no primeiro momento, que absurdo e tal. Logo depois deixam de falar, já vão comentar sobre o próximo jogo de futebol, a próxima final, vão comentar sobre o que eles querem comprar, o que querem viajar. As coisas estão tão rápidas que até a indignação se tornou quase que instantânea. Né? A indignação da sociedade se torna instantânea. Sim, o Alexandre está me pedindo aqui para avisar que para quem ainda tem alguns cursos, né, adquiridos, eu já saí do novo liceu, mas quem tiver ainda cursos para assistir, que ainda não assistiu, assistam, porque vão ficar disponíveis apenas até o final desse ano. Todos os cursos. Então, ainda tem bastante tempo, dá para assistir com tranquilidade, ok? Aproveitem. Até o final do ano. Maria das Graças, exemplo, Rússia e Ucrânia, não há lado certo. Exatamente, não há lado certo. Como normalmente não há lado certo numa guerra, né? Essa é a grande questão. É uma luta de egos, falou Gisele. O Agostinho, guerra é uma lança que fere os dois lados. Concordo, gênero, número e grau, na verdade. Enfim, a live de hoje mas foi principalmente para isso. Para desmistificar algo que a gente tem visto de forma muito corriqueira. Pessoas tomando partido por países, grupos e afins. Não. Vamos tomar partido por pessoas. Vamos nos indignar enquanto pessoas estão morrendo, seja por ato de Israel, seja por ato do Hamas, do Hezbollah, seja de quem quer que seja. Vamos nos indignar, vamos criticar, vamos falar sempre sobre esses atos, sobre as vítimas inocentes, e não sobre esses que comandam e que têm outros interesses por detrás, não é verdade? A Jaci, porém, a mídia, em sua maioria, apoia Israel. Faz parte, a mídia, ela toma... A gente tem que botar uma coisa na cabeça, Jaci. A mídia não foi, não é, nem nunca será, repito, não foi, não é e nem nunca será neutra. Por quê? Porque ninguém é neutro. A mídia, ou a grande mídia, ela é formada por grandes conglomerados de comunicação. E os seus donos têm as suas predileções.
Por isso que quando a gente assiste noticiário, não é que não possa assistir, assista. É até um exercício intelectual. Mas assista com um olhar crítico. Não assista de forma bilolada, como a maioria assiste, batendo palma para doido, para qualquer coisa que fale. Não. Assista de forma crítica. Analise as notícias. Veja, será que essas notícias fazem sentido? Ou não? Ou estão querendo me manipular? Essa é a tarefa para nós. Não podemos nos deixar manipular. Não é verdade? Essa é a grande questão. Não devemos nos deixar manipular. Porque sempre vão querer nos manipular. Essa é a grande questão. Queridos amigos, peço novamente desculpa por esse novo problema no YouTube. Espero que em breve possa estar certinha. Depois o Alexandre vai pegar aqui a live do Instagram e vai jogar para o YouTube. Então fiquem tranquilos, vai ficar disponível para todo mundo. Para quem não quer assistir nem no YouTube, nem no Instagram, quer escutar apenas como podcast, vai estar no nosso Tempo de Filosofar para a reflexão de todos. Portanto, pensem, filosofem, reflitam. Esse é o pedido que eu faço. Não se deixem levar pelos cantos das sereias, sejam da esquerda, sejam da direita, sejam da grande mídia. Filosofem, pensem, reflitam. Nada é mais revolucionário do que estudar, do que ler, do que pensar. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho, Camila. Você está dizendo que tem uma música do Rodrigues que acho que tem tudo a ver com esse momento. Ver o mundo com esperanças de óculos. Concordo com você. Não podemos jogar toalha, não. Temos que lutar, temos que ter esperança e, claro, cada um de nós fazer a sua parte. Não é verdade? Muito obrigado, gente, pelo carinho de todos. Fiquem bem, né? Fiquem com saúde, para que na semana que vem possamos filosofar ainda sobre novos temas. Tá bom? Muito obrigado, gente, para todo mundo. Sintam-se todos abraçados. Um grande beijo. Que essa próxima semana possa ser uma semana de mais paz, para que a gente possa ficar um pouco mais tranquilos, vendo os nossos irmãos palestinos, israelenses e palestinos, com um pouco mais de segurança, sem essa vida louca, absurda, que estão todos a viver. Não é verdade? Muito obrigado, tá? Beijo, gente. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus, ok? E tchau, tchau.